Vocês já devem ter visto alguma coisa sobre o iPhone 7, afinal de contas teve o lançamento oficial e ele vai estar disponível, então, a partir aqui, ó, ao site da Apple, aqui, com o hot site para o iPhone 7. Então, o iPhone 7, este é o iPhone 7, disponível em setembro de 2016, então. Aqui está a carinha dele. E aí, se vocês se lembram dos programas anteriores, se vocês acompanham os programas anteriores, vocês devem lembrar que eu já falei sobre os rumores de que ele teria 2 câmeras e coisas assim, certo? Aliás, quero ressaltar que vários programas acabam tendo referência a programas anteriores e coisas assim, porque isso daqui é um programa de notícias, principalmente, certo? Então, se inscreve no canal, que aí você sempre vai estar antenado com tudo o que acontece aqui, todas as notícias que são passadas, e também vai conseguir interagir melhor, certo? Fazendo comentários ali pelo YouTube, mandando perguntas, coisas do tipo, ou se você estiver assistindo o programa ao vivo, você pode participar do chat, ou também pode mandar perguntas para o assunto principal, @fotostv.com.br, que é o e-mail aqui do programa, onde você pode mandar questões, sugestões, coisas do tipo, sempre no último bloco eu respondo. Então, nesses programas anteriores, que estão lá no canal da Fotos TV, tem 2 programas, se eu não me engano, que eu falei sobre os rumores do iPhone 7, e praticamente eles se concretizaram, certo? Então, o iPhone 7, a versão maior dele, aqui temos o site, a especificação técnica dele, ó. Ele tem várias versões, várias cores. Vai ter o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus. O iPhone 7 vem com uma câmera simples. O iPhone 7 Plus vai vir com aquela câmera dupla, tá? Que é a mesma câmera que foi implementada naquele celular Huawei P9, alguma coisa assim. Eu também falei num programa sobre ele, então não é nenhuma novidade para o mercado isso. Apenas é que a Apple, que é uma marca muito mais forte do que a Huawei, está lançando então pela primeira vez o celular então dela com 2 câmeras, certo? Aí está todo mundo numa folia de dizer sobre ela. O site aqui da Apple está todo engomadinho, cheio de frescuras e assim tratando isso como se fosse a última maravilha do mundo e tal, como sempre fazem, né? Obviamente, certo? Aí então está cheio de razões para você comprar um iPhone 7, segundo a Apple, segundo os fanboys, segundo os sites que botam as notícias assim mais publicitárias e coisas do tipo. É óbvio que eu nunca trago exatamente o que o mundo inteiro está fazendo para vocês. Vocês já descobriram isso, né? Vocês já perceberam que eu nunca falo exatamente o que o resto do mundo faz. Então, o que eu vou trazer para vocês? 7 razões para não comprar o iPhone 7. Muito bem. 7 razões, então, para você não comprar o iPhone 7. Aí, ó, fiz até um PowerPoint aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui, ó, meu PowerPoint. Reparem que não é com raiva que eu usei um Arial Bolt e vermelha. Não chega a ser raiva, assim. Mas quero demonstrar, então, que as razões são importantes e são fortes, certo? 7 razões para não se comprar o iPhone 7. Especificamente, né, são um programa de fotografia. É óbvio que eu não vou entrar no restante das questões de celular, de smartphone. Estou falando sobre fotografia, né? Então sobre a câmera. E a câmera que é diferente no iPhone 7 é essa dupla, né? Então o outro iPhone 7 que não é o Plus é uma câmera comum, choveu no molhado. Agora essa que tem 2 câmeras, então essa especificamente eu vou te dar 7 razões para você não querer, não ficar sonhando com um iPhone 7. Então, vamos para a primeira razão. Vai ser muito caro, tá? Muito caro. A expectativa é de que seja mais caro do que o iPhone 6 Plus. Então, não saiu ainda o valor, vai sair ali em setembro, quando eles tiverem, né, o lançamento já aconteceu, mas quando eles estiverem vendendo isso daí, então vai sair o valor. Mas especula-se que algo em torno de $1.000, não muito menos que isso, talvez mais que isso naquelas versões com mais espaço, certo? Então,
vai ser muito caro. Com esse valor $1.000, por exemplo, você consegue comprar uma mirrorless da Sony Alpha 6300, que é a top de linha da Sony em sensor APS, com a lente do kit, né? Já vi em lojas promoções a menos de $1.000 esse kit. Então, você consegue comprar uma câmera mirrorless de altíssima qualidade com o mesmo valor. Nem vou falar de outras câmeras, tá? Mas tem câmera DSLR da Nikon, da Canon, de várias marcas que você consegue com menos de R$1.000 comprar. Então, se você está querendo uma câmera para fotografar, o iPhone não é essa câmera. Por R$1.000 você consegue uma câmera muito melhor. Ah, mas o iPhone é pequeno e eu queria uma câmera pequena. Bom, tem um monte de câmeras pequenas com sensor grande, tá, que vão fazer um trabalho muito melhor do que o iPhone está fazendo. Com $1.000, nem pensar, certo? Muito caro. Segunda razão, ele vai ser muito grande. Gente, o celular tem 15,8 por 7,8 centímetros. É enorme. E 183 gramas, certo? É muito grande. Se você está pensando em um equipamento pequeno para fotografar rapidamente, esse celular ele é mais comprido e mais largo do que uma câmera mirrorless, certo? Ele só não tem, ele é muito mais fino. Ele não tem ele tem a mesma altura e um pouco mais comprido, só que ele é mais fino, só que uma mirrorless. Tirando isso, ele é do mesmo tamanho, certo? Então, ele é muito grande, ok? Então, não é recomendado também para fotografia, principalmente por causa do terceiro motivo daí, né? Esse motivo aqui é para você carregar e coisas assim, mas o terceiro motivo vai ter uma péssima ergonomia, certo? Como qualquer outro celular. O celular é ruim de você segurar para fotografar, você tem que segurar todo meio estranho ele. Tem até aqui no próprio site da Apple, né? Vocês já fotografaram, todo mundo já fotografou com o celular, sabe como é que é, né? Mas olha só, é assim ó, que você tem que segurar um celular. Isso daqui é ruim, certo? Para você entortar o horizonte é um tapinha, para você tremer na fotografia, para você não conseguir enquadramento direito. É todo estranho de você fotografar com um celular. Fotografia, as melhores câmeras de fotografar são a nível do olho. Você junta a câmera no teu olho, certo? Então você junta a câmera no olho para fotografar, que aí você tem não só a visão aqui do teu olho, mas uma estabilidade maior por estar com o braço recolhido junto ao corpo. Esse é o melhor jeito de fotografar, certo? Então, celulares em geral são péssimos em termos de ergonomia, mas esse celular da Apple e todos os que eles chamam de flablet, que é um smartphone misturado com tablet, né? Você tem ele muito grande, então é pior ainda de segurar, certo? Aí vamos voltar aqui para as nossas razões. Vamos lá, ajuda. Ok? Então a ergonomia dele vai ser muito ruim, como qualquer celular, mas principalmente porque ele é muito grande. A quarta razão, vocês devem ter percebido que ele veio com a promessa de ser resistente à água e à poeira. Ok, muito legal ser resistente à água e à poeira, apesar de que alguns sites mais sensacionalistas estão dizendo que ele é a prova d'água. Não, ele não é a prova d'água. Ele tem certificação IP67. Essa certificação IP67 só demonstra que ele é resistente, por exemplo, a respingos e a poeira, certo? E isso poderia ser uma coisa muito interessante, e de fato é para você fotografar numa chuva leve, alguma coisa assim, certo? Só que tem um asterisco nessa questão aí nas especificações técnicas dela, e lá embaixo o asterisco significa o seguinte: a cobertura da garantia não se refere a danos causados por água. Então tem, mas eles não garantem que funciona. Perfeito, Apple. Muito bom. Joinha para você. Quinta razão, o zoom óptico dela. Então essa papagaiada de ter duas lentes é porque uma delas vai ser angular, com um sensor, e outra delas vai ser tele com outro sensor. Aí temos aqui as especificações, ó. Uma das lentes ela é então 4,15 milímetros,
a distância focal, certo? Essa é a angular. E a abertura dela é 1.8, ok? Aí, assim, ó, todo mundo olha, quem não conhece esse negócio de abertura e de coisas assim, olha para esse número 1.8 e lembra lá daquelas 50 milímetros 1.8 que os fabricantes de DSLR fazem. E pensam assim, nossa, ela é 1.8 também, então vai desfocar que nem a 50 1.8. Não, está muito longe disso, assim, ó, anos-luz distante. Isso, eles vendem esse 1.8 com a boca cheia, dizendo assim, nossa, 1.8. Mas, na verdade, na fotografia, isso não representa praticamente nenhum avanço, porque, afinal de contas, 1.8 para uma lente com 4 milímetros só de distância focal real vai se equivaler mais ou menos a uma lente 28 milímetros com abertura f12, tá? 12.1. Certo? Se você não sabe fazer essas contas de como chegar na equivalência entre um sistema e outro, tem um programa anterior ali que eu falei sobre círculo de confusão e profundidade de campo. Dá uma caçada nele ali no canal da Fotos TV, que você vai entender como que eu cheguei nessa conta então de equivalência, certo? A equivalência ali dos milímetros é dada. A abertura máxima da lente original, né, 1.8 também faz parte da propaganda deles. Agora, essa equivalência do número do F para os milímetros equivalentes, que daí vai ser 28 milímetros, aí você tem lá nesse vídeo como fazer essa conta, certo? Mas então ela se equivale a uma 28 f12.1. Você que tem aquela lente de kit, né, você tem uma câmera, já tem uma lente de kit, aquela 18-55, né, coloca ela em 18 milímetros, porque lá em 18 milímetros ela vai se equivaler mais ou menos a 28, e aí fecha a abertura para f12 e faz uma foto. Né? Você vai conseguir fechar, na verdade, para f11 ou alguma coisa perto de 12, ela só varia de terço em terço de ponto de luz, talvez não consiga exatamente 12, mas pega um número mais aproximado de 12 e faz uma fotografia. Esse é o nível de desfoque real que você tem, então, com esse iPhone, certo? É de uma 28 milímetros, 12.1, ok? E aí a outra lente dela é uma tele de 7.7 milímetros, mais ou menos, certo? E a abertura dela é de 2.8. Aí se você vai fazer a equivalência para o tamanho do sensor do iPhone, você vai ter uma lente que vai se equivaler então a uma 56 milímetros, abertura f20.3. É óbvio que isso não tem uma profundidade de campo enorme, não tem um nível de desfoque praticamente situação nenhuma, a menos que você fotografe alguma coisa assim, ó, a 10 centímetros de distância, senão você não vai conseguir desfocar nada, certo? Então, primeira questão dessa razão é, isso que eles estão vendendo como duas câmeras, para uma ser tele e outra ser angular, só está te dando 2 vezes de zoom. E aí, nos próprios exemplos que eu tenho aqui para te mostrar, tem essa questão. Então, eu vou abrir aqui ó, a partir do Petapixel, que já tem uns exemplos daí. Exemplos feitos pela própria Apple. Ninguém ainda botou a mão nisso aqui para fazer fotografias. Mas aí está aqui, ó. Isso aqui lado a lado, tá? Então, você tem aqui uma fotografia com ela sem o zoom, que é usando então aquela lente equivalente a 28, e a outra com o zoom de 2 vezes equivalente a 56. Não é grande coisa, certo? Está longe de ser grande coisa isso. E daí ela ainda diz que em determinadas situações você consegue usar o zoom de até 10 vezes, mas aí esse zoom é o digital, é aquele da ampliação que todo celular tem. Não é grande coisa também. Né, o trabalhão que os caras tiveram para fazer 2 câmeras e 2 sensores e daí botar uma diferença de 2 vezes de zoom entre elas, né? Uma 28 e outra 56. Aliás, é isso que significa o 2 vezes de zoom. Se você dividir 56 por 2, vai dar 28, mais ou menos ali na equivalência, certo? Então, isso que significa 2 vezes de zoom. Não significa que amplia a imagem 2 vezes, ok? Então, isso daqui é o que ele faz. E aí, o que eles prometem que essa câmera vai fazer? Esse desfoque aqui, ó. Tá? Então eu vou voltar aqui para minhas razões aqui e vou avançar nela para a 6ª razão.
que é o seguinte, a sexta razão, o sistema dela, então, ela mede a exposição, mede o foco, mede a cor, faz o balanço de branco, faz o mapeamento dos tons, aplica a redução de ruído, compõe a imagem, se você fotografar com as duas lentes, ela compõe essa imagem múltipla em uma só, tudo isso automaticamente em 25 milissegundos. 25 milissegundos é muito pouco, aí você pensa assim, mas, meu caro Rômulo, por que você está tratando isso como uma coisa ruim? Olha a quantidade de coisa que esse celular faz automaticamente em 25 milissegundos. Qual é o teu problema? O problema é o seguinte, ela só faz isso tudo automaticamente. Você, para ter algum controle sobre o que você está fazendo, você tem que pagar softwares de controle, tá? Do iPhone. Não vem nativamente para você controlar. Ou seja, tudo que se faz automaticamente tem potencial para todo mundo ter exatamente a mesma foto, porque afinal de contas é o mesmo algoritmo, o mesmo cálculo matemático que todos os iPhones foram programados para fazer exatamente a mesma coisa. Você é só um robozinho para a Apple que aperta no botãozinho para disparar. Você não tem controle nenhum sobre o que você está fazendo. Isso nativamente de fábrica. Para você ter algum controle, você tem que usar aplicativos separados, e todo mundo sabe que a Apple, quase que 100% dos aplicativos são pagos e são bem carinhos, certo? Então, ela faz tudo isso, poderia ser uma coisa muito legal, mas na verdade é um potencial para tornar todas as fotografias iguais, todas as fotografias parecidas. Você não tem controle nenhum sobre o que está fazendo, nem para errar, nem para acertar. Você simplesmente está só apertando um botão e ela faz tudo isso daí automaticamente para você. Eu considero isso uma razão bem ruim. Eu preferiria que ela levasse mais tempo para fazer, mas que te desse as opções de você mesmo fazer determinadas configurações, tipo o balanço de branco, uma coisa muito simples. Ela simplesmente sempre corrige o balanço de branco. Você não tem outras opções, certo? Então, essa é uma razão muito ruim. E a última razão é que eles vendem isso daqui, essa é meio filosófica, né? Eles vendem isso daqui como sendo a última maravilha revolucionária da humanidade e te faz pensar que se você não tiver um desses, você não vai ser feliz e você não vai conseguir fotografias e a tua vida é um lixo e não vale a pena continuar vivendo. É isso que eles te fazem pensar com as propagandas deles. Agora, de longe não é a última maravilha do mundo. Primeiro, razão, porque não é uma inovação assim tão grande. Segunda, porque não é invenção da Apple. Isso já existe em um outro celular, que é esse celular da Huawei, e ele faz a mesma coisa que o Apple está se propondo a fazer, que o iPhone está se propondo a fazer, que é a grande vantagem, segundo eles, dessa tecnologia da dupla lente é você conseguir fazer esse desfoque aqui, ó. Então, fazer o retrato de uma pessoa e ter esse nível de desfoque que dá uma derretidinha no fundo, certo? Agora, é o seguinte, minha gente, não se enganem, tá? Isso é por processamento. Isso não é de verdade que nem acontece nas lentes que tem uma abertura, uma passagem de luz grande, tá? Isso tudo é por processamento. O que acontece? A câmera angular vai fazer uma fotografia com o foco ali no primeiro plano, e a outra câmera vai fazer uma fotografia com o fundo totalmente desfocado, certo? Que é aquela tele. E aí a câmera lá dentro dos 25 milissegundos que ela destrói a tua criatividade, ela vai unir essas duas fotografias em uma só, recortando a pessoa de uma das fotografias e colando sobre a imagem do fundo desfocado. Uma gambiarra do tamanho do mundo, certo? Acho isso... Assim, ó, essa tecnologia da dupla lente teria um potencial muito bacana se fosse usado de uma maneira menos comercial e menos essa publicidade, assim, tornando isso algo revolucionário e mascarando a realidade do que está acontecendo. Isso é terrível. Então, a tecnologia em si de dupla lente poderia até ser interessante. Por exemplo, se você tivesse até 5 vezes de diferença de zoom entre a angular e a tele, pô, seria um negócio legal, né? A própria Panasonic tem um celular com um sensor bem grande, de perto de 1 polegada, certo? E o celular não ficou tão mais grosso por causa disso. Não precisa colocar um sensor de 1 polegada. Mas então coloca um sensorzinho maior e faz uma câmera para trabalhar só com ISO alto e outra só com ISO baixo,
ou uma diferença de angular e tele muito grande, tipo 5 vezes de diferença, que realmente vai fazer algum efeito, certo? Sei lá, 1 milhão de coisas eles poderiam fazer com a tecnologia de 2 câmeras, mas fizeram isso aqui. Né? Ha! De acordo com as leis da vida, do universo e tudo mais, você tem 2 opções para esse vídeo. Ou você curtiu bastante, ou você amou ele maravilhosamente. Então eu vou fazer uma Avada Kedavra aqui na minha direita. Esquerda. Pra você se inscrever no nosso canal. Uma setinha aqui na minha esquerda. Direita. Pra você dar um like nesse vídeo. E uma setinha aqui embaixo. Embaixo. Embaixo mesmo. Pra você mandar comentários, sugestões e tudo mais. Então não desrespeite nenhuma lei do universo, nem da vida, nem tudo mais. E seja feliz.